Olá, meus esclarecidos e esclarecidas. Eu não vou mentir para vocês. Hoje eu tô com menos energia do que o Cauli jogando contra Juazeirense em Juazeiro de noite pela Copa do Nordeste. Então, para já me dar aquela moral e ajudar aqui um pouquinho na energia da apresentadora, deixa o seu like, confere se está inscrito no canal. Inclusive, estamos muito perto de bater 40 mil inscritos. Faltam, tipo, umas 200 e pouquinhas pessoas. Então, confere se você está inscrito. Muita gente assiste aos vídeos e esquece de se inscrever. E vem comigo respondendo perguntas que vocês mandaram. Vou começar com aquele bloquinho de Bahia específico, porque sei que tem muito tricolor por aqui. E depois tem muito campeonato italiano. Vamos falar de dinheiro na janela de transferências. Enfim, algumas curiosidades de bastidores, de trabalho, futebol italiano. Enfim, tem bastante coisa pra gente falar por aqui. Então, não esquece. Já deixa o like e vamos pra vinheta. Muito bem, vamos começar então com um bloquinho de Bahia, mas esse vídeo, eu sempre falo isso, depois o vídeo fica grande, mas eu realmente espero que o vídeo seja mais curto, eu nem selecionei tantas perguntas assim, então, se você não quer saber das perguntas do Bahia, passa aí alguns minutinhos e, se você puder, assiste todo também. Pergunta primeiro do Júnior 6719, que pergunta justamente sobre o Cauli. Clarinha, você como torcedora do Bahia, ainda acredita na retomada do bom futebol de 2023 de Cauli? Júnior, eu ainda tenho esperança porque, caramba, o 23 de Cauli é muito bom. E eu fico, não é possível que esse jogador sumiu. Talvez ele não volte a fazer a mesma temporada, assim, com tanta regularidade no topo, mas melhor do que ele está fazendo, melhor do que ele fez em 2024, eu acho que ele pode fazer. Eu não vou ainda tirar conclusões, gente, desse início de temporada. Eu vou até aqui falar um pouquinho de outros jogadores, porque tem pergunta sobre isso, tem jogador novo chegando no Bahia, então eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas eu ainda não vou tirar conclusões, por exemplo, de que o 2025 de Cauli acabou porque nesse início de temporada, em 2, 3 partidas, ele não jogou bem. Eu acho que individualmente, nesse início de temporada, é difícil a gente decretar situações tão inflexíveis assim, né? É um início de temporada, jogadores ainda faltando ritmo. Tem jogos como, por exemplo, contra a Juazeirense, nessa quarta-feira à noite, que, vamos falar a verdade, o Rogério Ceni foi certíssimo, ninguém quer jogar esse tipo de jogo. Então, faz parte, tem que ter profissionalismo, óbvio, mas é difícil você julgar por essas partidas apenas numa equipe que está mudando, ainda que, porque ontem escalou quase todo mundo igual de 2024. Sim, mas a equipe está diferente, tem novas peças chegando, o próprio discurso do Rogério Ceni pode ser diferente, os objetivos são diferentes, enfim. Então eu não vou decretar ainda que o 2025 de Cauli será péssimo. Tenho esperança, porque é um jogador que eu gosto demais, e eu acho que ele pode fazer um 25 melhor que 24. Talvez não igual a 23, talvez 23 tenha sido o grande ano dele, o que eu acho uma pena, porque quantos anos o Cauli tem? Deixa eu ver aqui. Mas acho que 2025 pode ser melhor do que 2024, né, gente? Vamos falar a verdade. Cauli tem 29 anos. Então talvez a grandíssima temporada dele tenha sido 23, mas dá para melhorar para 2025. Eu ainda tenho esperança, gente. Vamos ver também o que o Rogério Ceni vai fazer com ele em relação a posicionamento, porque eu tinha a sensação na temporada passada que o Rogério, em alguns momentos, montou um pouco o time para ele, em alguns momentos não funcionou, a posição dele, não sei se era exatamente aquela, mas ao mesmo tempo o Rogério não tinha as peças suficientes que ele entendia serem suficientes para ele fazer as variações necessárias. Eu acho que esse ano é uma equipe que tem mais elenco, que tem mais variedade de opções no banco, então talvez o Cauli gire um pouco mais de posição e se encontre em alguma posição. Contra a Juazeirense, acho que ele jogou até mais aberto pela esquerda, né? Não sei se eu gosto tanto, mas eu entendo que foi uma partida que o Rogério girou elenco, não dava para arriscar muita gente naquela partida, enfim.
Então, vamos ver o que acontece com o Cauli. E aí, por falar na partida de ontem, o jogo de ontem foi Copa do Nordeste. Mas foi triste, porque algumas partidas de Copa do Nordeste contra as equipes principais das capitais, a gente vai ter jogos em grandes estádios, em estádios que têm um gramado melhor, que são visualmente mais bonitos. E eu postei ontem, assistindo ao jogo, o jogo começou aqui às 11 horas da noite, eu tava vendo... O que eu tava vendo antes? Eu tava vendo futebol italiano antes. Sim, tava vendo quartas de final da Copa Itália com o jogo do Milan. Inclusive, fez muito boa partida o Milan ontem. Tem pergunta sobre o Milan aqui, inclusive. E depois segui na sequência para assistir Juazeirense e Bahia. E, gente, como tava feio. E aí, assim, tudo é feio, gente. O jogo é feio, o gramado é péssimo e feio. O estádio, ok, beleza, não precisa ser um grande estádio, mas assim... Tudo parece que tá desbotado, as pinturas tudo manchada, o chão todo, não sei se era sujeira, se era areia, sei lá o que era aquilo. Mas assim, feio. O posicionamento da câmera, tudo feio. Então eu fico pensando, beleza, eu assisti o jogo, eu sou torcedora do Bahia, e mesmo assim eu assisti o jogo assim, reclamando, achando aquilo feio. E você tem a oportunidade, acho que na Copa do Nordeste, que é uma competição... Pô, que tem um charme maior, que é um regional. Caramba, você precisa encontrar maneiras de transformar o seu produto num produto mais atrativo, não só para os torcedores das equipes envolvidas, também para eles, principalmente para eles, mas como uma envelopagem, como um produto mais interessante, né? Até para você poder vender ele mais caro. E assim, terrível, terrível. Mas a pergunta do Alberto.santana.eng era o que eu acho do campeonato baiano. Acha precário? O que a Federação Baiana de Futebol poderia fazer para melhorar? Olha, eu tô há muito tempo longe de futebol brasileiro, então é uma discussão que eu participo pouco. Então talvez tenha situações aí, perdão, ideias que não tenham chegado até mim. Mas tá muito claro que os estaduais precisam ser repensados. Eu não sei exatamente qual que é a solução ideal. Por exemplo, será que faz sentido a gente ter uma primeira fase do estadual só com os clubes menores e a partir da reta final, por exemplo, de uma oitavas ou quarta de final talvez, você incluir os 4 maiores clubes do estado? Os 2 maiores clubes do estado, acho que é mais 4, né? Enfim. E você... No campeonato baiano, acho que talvez seriam 2 clubes, né? Em outros estaduais, enfim, você talvez precise fazer outro tipo de arrumação. Mas será que não vale a pena fazer isso? Será que vale a pena você talvez estender a parte... essa primeira fase com os clubes menores para que eles joguem mais, para que eles tenham mais calendário, para que eles gerem mais receita? E você alongar essa parte e diminuir a parte em que equipes que estão na Série A, na Série B, até na Série C, ou que estão disputando, enfim, outras competições também, tenham um interesse, um recorte menor para ter interesse e valorizarem mais a competição, né? Porque o negócio do Campeonato Baiano é que ele ainda dá vaga para a Copa do Brasil, né? E, por exemplo, eu já falei aqui várias vezes, eu não tô nem aí pro Campeonato Baiano. Óbvio que se eu puder vencer... especialmente os clássicos, beleza. Mas assim, eu vou ser muito sincera, não faz diferença pra mim. Eu acho que o Bahia pode sim usar o Campeonato Baiano para colocar a base para jogar, para fazer, enfim, um ou outro ali experimento com jogadores mais jovens. Não precisa ser o sub-17, mas só pode ser o sub-20, enfim. E aí entender como fazer isso e ter mais tempo para pré-temporada, mas assim, eu não tenho interesse pelo Campeonato Baiano e eu acho que isso é geral. Isso é geral, então, sem dúvida que a Federação Baiana precisa fazer alguma coisa. Não sei exatamente qual que é a solução, se é algo nesse sentido, de ter, né, fases diferentes com clubes de séries e de tamanho diferente. Não sei, se é envolver aí outro tipo... Bom, não sei, mas claramente do jeito que tá, não vai rolar, não. Isso precisa ser urgentemente repensado no futebol brasileiro.
Pergunta agora do Marcelo Chaves, queridíssimo, amigo do André Henning. Um beijo para a família. Assíduo frequentador do iate e dos mares da Bahia. Lúcio, William José ou os dois? E aí eu vou aproveitar, Marcelo, para fazer aqui uma rapidinha da estreia do William José com Bahia, que assim, nossa senhora, bom, beleza, ele estava na Rússia antes de vir direto, né? Mas assim, é um jogador acostumado a jogar há anos na Europa. Não é que todo estádio e todo campo na Europa é maravilhoso, mas, por exemplo, a primeira divisão do Campeonato Espanhol é, né, bastante diferente do que a gente viu em Juazeiro. E o William José, ele deve ter dito: que show da Xuxa é esse? O que eu vim fazer aqui? Mas eu acho que ele tá, tirando esses jogos específicos assim, me parece bastante motivado a mostrar um pouco do trabalho dele. Ele é nordestino, né? No Brasil, enfim, ter um momento final de carreira, imagino que seja um momento final de carreira, mas ainda entregando bastante, mas no Brasil, então acho que é bem interessante. Não dá também, assim como eu falei do Cauli, só que o Cauli obviamente não foi uma estreia, para decretar a estreia do William José, né? Ele ainda está claramente fora de forma, ele ainda vai precisar de mais tempo, mas não sei se foi impressão, não sei se porque ele é grande demais, mas dá uma sensação de uma postura diferente em campo, né? Não sei se foi impressão pelo tamanho dele. O William José é muito grande. E engraçado que na pré-temporada em Girona, eu tava no dia que ele chegou e eu não tive tanto essa sensação, mas em campo tive essa sensação dele ser muito grande. Eu acho que o Bahia, inclusive, pecou no jogo contra a Juazeirense, e assim, veio um ponto, beleza, é um tipo de jogo que não dá pra tirar nada daquele jogo. Não dá pra tirar nada daquele jogo, sinceramente, com aquele campo. O Bahia talvez deveria ter tido uma estratégia de bola na área, de vamos cruzamento na área, porque a bola não tava rolando, né, gente? Então tinha que ser dessa forma. Mas enfim, eu gosto muito dos dois juntos, tá? Bom, gosto muito. Vamos ver como é que os dois vão funcionar. A gente ainda não teve isso. Mas o William José, eu acho que ele tem capacidade de ser esse jogador mais fixo, de tentar fazer o pivô, o Lúcio de se movimentar um pouco mais, de correr mais com a bola, né? De correr mais no espaço vazio. Então, eu acho uma dupla interessante. Não sei se o Rogério Ceni vai fazer a referência com o William José e na direita um jogador e na esquerda outro, né? Então, por exemplo, Ademir e Lúcio Rodrigues, Kaique e Lúcio Rodrigues, ou você, enfim, alternar um pouco essas combinações. O Kaique, que eu citei aqui, estava vendo aqui agora, antes de gravar o vídeo, que ele está voltando pro Bahia. Já vi confirmação aqui do canal do Puco, do Yuri. A notícia inicialmente acho que era do Vene Casagrande. E é um jogador que eu já vi umas pessoas falando, é um pouco da reposição do Biel, né? E eu vi já algumas pessoas falando, queria outro jogador, um jogador mais pronto, um jogador isso, aquilo. Gente, vocês precisam ficarem ligados no perfil do Grupo City. O Grupo City não vai contratar jogador caro de 25 ou 26 anos. Ou é jogador mais jovem, que você tem a possibilidade, se precisar, se for o caso, de vender depois, de fazer lucro, ou jogadores um pouco mais velhos, mas que você não paga por eles. No caso do Kaique, ele junta as duas coisas. Ele é um jogador mais jovem. O Kaique tem 21 anos, gente. Não é isso? Se eu não tô louca, mas eu acho que é isso sim. Eu olhei aqui antes. O Kaique é muito novo. E é um jogador que não vingou ainda? Mas veja bem, com 21 anos, você decretar que um jogador não vingou, é realmente complicado. Ele estava jogando na Holanda, eu até dei uma olhadinha rápida, ele não estava sendo titular, estava entrando aqui e ali, não marcou nenhum gol ainda nessa temporada 24-25, né? Mas é um jogador muito novo, que eu acho que pode ajudar o Bahia como elenco, não vai ser jogador para ser titular, mas é um jogador, ele vem de empréstimo, vem de graça, acho que o City também paga os salários dele. Então, é um perfil que tá ótimo pro Bahia, nesse sentido de você pensar não apenas a curto prazo, que o Grupo City não vai pensar a curto prazo. Então, é torcer que ele faça uma temporada interessante, que ele evolua, que ele seja um jogador importante ainda que não seja titular,
Sim, é o melhor ponta do mundo para chegar aqui? Não, mas também não dá para decretar que não vingou um jogador de 21 anos, né, gente? Então, muita calma nessa hora. Acho que tem aí um talento que dá para ser trabalhado, que dá para ajudar a equipe. Para fechar a partinha do Bahia, o Marco Tony Bá, deve ser Bahia, me pergunta se eu acho que o Bahia está negligenciando a posição de goleiro, deixando para depois. Eu não acho que o Bahia está negligenciando. Eu acho que o Bahia está tendo dificuldade de encontrar o goleiro ideal. A informação que eu tenho, inclusive, é que assim, tem zero novidade, não tem nada quente nesse momento acontecendo. O Bahia esteve e está ligado no mercado, mas as tentativas que foram feitas não funcionaram e o que eu consigo entender das informações que eu tenho da própria postura do Bahia no mercado é que o Bahia não vai fazer uma loucura e o Bahia não vai trazer um goleiro que seja do mesmo nível do que tem no elenco, que seja uma aposta. Então, é difícil. O Rogério falou isso, né, na entrevista que eu fiz para ele, que eu fiz com ele, que é uma posição que quem tem goleiro muito bom não quer vender goleiro, né? E é justamente, e a gente já falei isso aqui algumas vezes, né? A posição de goleiro e a posição final do ataque, né? Os dois extremos de um time, são as posições mais caras que você tem. Então é difícil encontrar. Então eu não acho que o Bahia tá negligenciando, eu acho que o Bahia tá tendo dificuldade e tá entendendo que não vai fazer uma negociação em que não esteja 100% satisfeito. Para estar 70% satisfeito, eu continuo com o que eu tenho. Então eu acho que o Bahia não encontrou uma negociação que fosse possível chegar perto dos 100% de satisfação, não de garantia, porque toda contratação é um risco, e que atendesse o mercado, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, Marco. Muito bem, se você é torcedor do Bahia e vai sair do vídeo porque eu não vou falar mais do Bahia, não esquece de deixar o like, conferência inscrito no canal, mas eu vou pedir aquela moral que você continue por aí, porque tem muita coisa legal de futebol europeu e de carreira, de vida, enfim, para falar por aqui. A Miri Rodrigues, por exemplo, me pergunta se eu já pensei em atuar em outras áreas do jornalismo. E é uma pergunta que faz conexão com a do Felipe _FZ. Clara, qual foi sua maior motivação no início da carreira jornalística? E a minha maior motivação, e aí eu vou falar em inspiração aqui, foi a Glória Maria. Era a jornalista que eu, assim, me inspirava, que eu dizia, caramba, se eu pudesse escolher um emprego de uma jornalista no mundo, seria a Glória Maria. Mas eu não tive um início de carreira no jornalismo muito convencional, porque na faculdade eu não me apaixonei pela profissão, ainda que eu já tivesse essa inspiração na Glória Maria e tudo. Eu não pensava em trabalhar com futebol esportivo, mesmo sendo apaixonada por futebol, não existiam tantas referências ali naquela época de mulheres trabalhando com futebol, então eu acho que isso influenciou também em que eu não visualizasse a minha carreira como jornalista esportiva, e eu nunca tive muita vontade de ser aquela repórter de campo, e eu também, hoje, por exemplo, me arrependo, mas eu nunca fui apaixonada por rádio, então acabei não fazendo... não tendo uma passagem pelo rádio, que eu acho que é algo que todo jornalista deveria ter, e eu, infelizmente, eu tive uma matéria prática de rádio na faculdade, que a gente tinha um programa que a gente fazia, mas eu nunca trabalhei, né? Nem estagiei em rádio. Então, é algo que eu acho que faltou para mim. Mas, enfim, eu não saí da faculdade com esse desejo, assim, de trabalhar com jornalismo, enfim, eu estava um pouco sem saber o que fazer da carreira. Mas aí, Mili, indo para a sua pergunta, né, de se eu pensei em atuar em outras áreas do jornalismo, eu comecei a atuar na área de cultura, porque eu comecei primeiro no Jornal Correio com uma coluna de esportes, mas era uma coluna semanal, eu nem ia no jornal, era uma coluna que eu escrevia de casa e enviava para o jornal. E apareceu uma vaga na área de cultura do Jornal Correio, e eu fui primeiro para essa vaga. Na época, eu fui muito assim, sem nem estar tão animada, mas pensando, pô, no fim das contas, eu nunca trabalhei com jornalismo, vamos dar uma chance, é a profissão que eu escolhi, vamos ver se eu me encontro. E eu acabei, no dia a dia, acabei gostando, é uma área, assim,
a gente, especificamente no meu caso, eu não trabalhava com uma área cultural tanto de uma época até sim, de comportamento, de mais cultural, assim, no sentido clássico da palavra, mas eu fiquei muito tempo depois num caderno chamado Bazar, eu não sei se ainda existe o caderno Bazar, eu acho que sim, que é um caderno de consumo. Então a gente falava muito de moda, de viagem, de decoração, de gastronomia, então aí eu gostava muito. E aí era um pouco dessa mistura, né, de coisas que eu gosto, porque eu sempre gostei muito de idiomas, sempre gostei muito de culturas diferentes, né, de experiências diferentes, então eu conseguia unir um pouco isso. E aí, depois de um tempo, apareceu uma vaga no esporte, que nem era no impresso, era no site do Correio, e aí eu fui cuidar da área de esporte no Correio, no site do Correio. Então, foi essa área de cultura, assim, que eu pensei um pouquinho, mas eu nunca foi. Eu gostava, mas não era uma coisa que eu dizia, ok, quero passar o resto da minha vida trabalhando com isso. Não tive essa sensação. E hoje não tenho nenhum desejo de sair da área de esporte, tá? É mais fácil eu deixar de fazer jornalismo e continuar trabalhando com futebol do que eu deixar de trabalhar com futebol e fazer outro jornalismo de outra área. Mas enfim. Pergunta agora do Felipe FLX. Felipe, você me fez uma pergunta, boa noite, Clara. Você acha que a contratação do João Félix foi uma boa, considerando o estilo do Sérgio Conceição? Que tem vídeo de 1 ou 2 dias atrás, é o último vídeo do canal, sobre as contratações de inverno. E tem um trecho especificamente só sobre o Milan. Não só sobre o João Félix, mas também os outros reforços que chegaram. Então vou te convidar a ir nesse vídeo, porque tá mais completinho a minha opinião. Porém, já digo que foi muito boa a estreia dele, fez um belo gol, entrou já no segundo tempo com passe também de reforço, então é Santi Rodrigues, não é, gente? Porque eu fico trocando os Santi tudo. Não, Santi Giménez, gente, desculpa. Santi Rodrigues, eu misturei Lúcio Rodrigues com o Santi Giménez. Enfim, Santi Giménez deu passe pro gol do João Félix. Eu ainda não sei onde que o Sérgio Conceição vai usar ele, tá? A longo prazo, ele é o jogador que vai competir com o Rafa Leão? Vai trazer ele mais pro meio campo? Não sei, porque para mim é Pulisic, o Santi Giménez, ou o Abraham, né, que inclusive fez boa partida também contra a Roma, e um ponto esquerda, que é o Rafael Leão. Então, não sei como é que ele vai funcionar. Mas por 6 meses ele tem uma grandíssima chance de convencer o Milan de que ele merece ser comprado, né? Porque ele está em empréstimo do Chelsea. Pergunta da Pasquale Josi. Já terminou de ler A Loja dos Sonhos? Gostou? Terminei de ler. Gostei. Eu achei que o início é muito lento e aí no final tudo acontece rápido demais. Preferia que os acontecimentos finais fossem adiantados um pouquinho e outras coisas fossem desenvolvidas dessa parte final com mais calma. E o início, assim, tinha umas horas que eu falava, gente, nada acontece neste livro. Nada acontece neste livro. Mas, engraçado que esses dias eu tava assistindo algum jogo na TV e apareceu o livro que eu tô lendo agora, que é gente, eu tô lendo o livro em inglês, A Court of Mist and Fury, que é da série Acotar, né? É o segundo livro da série Acotar. Eu adoro série, filme, etc. de fantasia. E agora eu também estou lendo livros de fantasia, especialmente os de romance, porque são bobos, são leves, e eles me tiram de preocupações. Sabe quando você não quer ser útil para nada? É o que esses livros me passam. É aquele momento que você quer realmente esquecer, para o mundo eu quero descer, pronto, é lendo esses livros que o mundo para. Então, tô muito nessa fase. Eu já sei, atenção, que existe aí rivalidade entre séries e etc. Eu comecei pela série Acotar, porque foi, acho que a primeira que eu fui impactada, assim, mas eu já sei que tem a outra lá, a Guerra dos Tronos, acho que é... Ai, gente, não sei os nomes agora, mas tá tudo anotado. Que é melhor, já sei, inclusive que é uma autora mais atualizada com o mundo real, não é mesmo? Que tem uma postura, não sei se é uma postura social, mas enfim, tem questões de igualdade que são mais
interessantes, não é verdade? Mas está na lista. Lerei depois. Vamos ver se eu vou ler o Acotar todo. Eu tô no segundo livro ainda. Ou se em algum momento eu vou parar. Mas já tô com um monte de coisa anotada aqui. Inclusive, se quiserem deixar nos comentários, pode deixar que eu vou lá reforçar o que eu li, o que eu não li, o que eu vou ler e etc. Mas eu fiquei surpresa, porque era um post sobre futebol. Eu tava assistindo dois jogos ao mesmo tempo. E o livro tava no cantinho. No cantinho não, tava em cima assim da mesa de centro. E um monte de gente mandou mensagem. Clara, você tá lendo a série Acotar? Clara, você tá lendo Acotar? O que você tá achando? Leia essa, leia essa. E eu fiquei, mas gente, aparentemente, realmente é um mundo, uma bolha da qual eu não estava fazendo parte, porque no fim das contas a gente vive nas nossas bolhas, né? E a gente acha que a nossa bolha é o mundo. Nossa bolha não é o mundo. O mundo não tá sabendo de nada, né? As bolhas, cada uma no seu canto, ninguém tá sabendo o que tá acontecendo na outra bolha. E aparentemente na bolha da literatura jovem, porque aparentemente tem muita gente jovem lendo, esses livros são fenômenos e eu entrei nessa bolha aí e tô me divertindo. Pergunta agora do Ivan93 Machado. O campeonato francês está enfraquecendo a cada temporada? Ivan, eu acho que não. Eu acho que é exatamente o contrário. O campeonato francês ainda está longe em termos de qualidade de jogo, qualidade de jogador de outros campeonatos. Está abaixo da Premier League, está abaixo da Série A, está abaixo da Liga. Mas é um campeonato que eu acho que a cada temporada tem melhorado. Eu acho que é um campeonato que, ainda que tenha, sim, um super campeão ali declarado, como é, por exemplo, a Bundesliga, praticamente todo ano é o Bayern de Munique, aqui praticamente todo ano é o PSG, eventualmente tem ali o Mônaco, enfim, um ou outro ano tem uma outra equipe sendo campeã, que é um pouco como é a Bundesliga, mas você pode ter um super campeão, como é o caso da Bundesliga, e ainda assim ter um campeonato melhor. E eu acho que o futebol francês tem melhorado um pouco nesse sentido. Eu acho que tem tido uma troca um pouco maior de técnicos, isso traz novas ideias para as equipes. Eu acho que mais jovens, talentosos, estão tendo chance. Então é um campeonato que continua sendo muito físico, mas que já tem ganhado um pouco mais de talento. Eu acho que, por exemplo, é um campeonato que acaba sendo um pouco irregular, porque é um campeonato de muitos jogadores jovens. Então você acaba tendo uma irregularidade muito grande nas equipes, porque as equipes, obviamente, não vão ter a regularidade que se espera, porque tem jogadores jovens, e jogador jovem é irregular. E você tem muitas mudanças de um ano para outro, né? As equipes que fazem sucesso em um ano, às vezes são muito desmontadas para o ano seguinte. Então tem muita coisa a melhorar, mas eu acho que tem melhorado nos últimos anos. Eu não acho que tem enfraquecido nos últimos anos, não. X Rubião. Qual é o melhor jogador do mundo para você hoje e qual você acha que será ao final da temporada? Para mim, o melhor jogador da temporada até o momento é o Salah. Ainda que na Liga dos Campeões não seja um absurdo, porque acho que na Liga dos Campeões o Liverpool tem mostrado muito coletivamente. Eu acho que no dia a dia do campeonato dele, que é a Premier League, assim, os números são absurdos, as atuações são absurdas, é a equipe que está sendo a líder e a protagonista da temporada, então para mim é o Salah. Eu acho que a gente pode colocar sem nenhuma dúvida o Rafinha aí, na Liga dos Campeões o Rafinha, assim, é um troço absurdo o que ele tá fazendo, mas eu acho que em La Liga, não só ele, mas o próprio Barcelona tem uma irregularidade que eu acho que faz cair um pouquinho, e La Liga não é Premier League, né? Então eu acho que tem uma diferença aí de degrau que também faz um pouco de diferença. E quem vai ser, aí vai depender muito da reta final dos campeonatos, especialmente Liga dos Campeões, porque para mim o Liverpool vai ser campeão inglês, e eu acho que o Barcelona não vai ser campeão espanhol, mas ele pode ir longe na Liga dos Campeões. Eu acho que são duas equipes, inclusive, que têm uma grande chance de ir até semifinal e final de Liga dos Campeões, depois de passarem quem pegar o PSG, considerando que o PSG vai passar nas oitavas de final. O outro lado da chave, né? Quem não vier pro lado do PSG tem uma grande chance. E são dois bons times, né? Dois bons times. Mas para mim o Liverpool parece que tá mais pronto, é mais maduro, né? Tem mais tempo, ainda que tenha trocado de técnico, que essa equipe joga bem. E o Barcelona não. Então,
Vamos ver o quanto que é isso. Então, por isso que para mim o Salah tem uma chance grande de realmente ser melhor do mundo nessa temporada. Eu falei de Liga dos Campeões, gente, estou devendo, mas vai sair. Não sei se vai sair nesse final de semana, amanhã, final de semana, ou se só vai sair na segunda. O vídeo com palpites para os playoffs da Champions, tá? Vai sair esse vídeo, então se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho, essas coisas para não perder o vídeo. Vai sair, só não sei, entre sexta e segunda ele sai. Léo _RJ Silva. Sente saudades da comida brasileira? Sinto, Léo, mas não sinto absurdamente. Eu acho que tem gente que, por exemplo, que comia arroz e feijão todos os dias, que talvez sinta falta mais, principalmente se a pessoa não cozinhar arroz e feijão todo dia, né? Mas, por exemplo, no dia a dia, eu cozinho pra mim mesma, e eu não faço arroz e feijão. Normalmente eu faço, enfim, frango ou peixe, porque eu não faço carne vermelha, eu não como também praticamente carne vermelha, e legumes. Então, eu não faço feijão, arroz. E assim, não é aquela coisa que eu super sinto falta. Quando eu chego em Salvador, não é a primeira coisa que eu quero comer. Mas eu sinto falta de mais variedade na minha alimentação, porque eu não tenho tempo suficiente para fazer muitas coisas, né? Então, eu normalmente faço a comida da semana. Então, eu faço ali o frango ou o peito de peru com... É que as verduras, normalmente, eu já deixo cortadinhas. Mas, assim, brócolis ou pimentão. Aí, de vez em quando, sei lá, eu faço um quiche de alho poró, sei lá. Mas, assim, eu não faço variedades, né? No Brasil, especialmente quando a gente tem... precisa ser família grande, né? Mas casa com mais de uma pessoa, você tem mais variedades, né? Então eu sinto um pouco de falta disso. E assim, de final de semana, por exemplo, de comer muqueca, eu sinto muita falta de comer acarajé. Aqui tem acarajé, mas é aquela coisa, é um evento sair para comer acarajé. É em um lugar que não tem todo dia. La Baianese, inclusive, o restaurante baiano que eu indico aqui em Paris, porque é de uma baiana mesmo. Eu não vou ficar comendo acarajé desculpa, de que não é baiana. E ela faz muqueca também, faz outras comidas brasileiras também. E eu sinto falta, assim, de que, deu vontade de comer acarajé, desci ali embaixo do prédio e comi acarajé. Então eu sinto falta nesse sentido, mas não é aquela coisa que todo dia eu penso, nossa, porque eu mesmo faço minha comida. Eu gosto muito, muito de outras comidas. Então, por exemplo, comida italiana. Quase sempre que eu vou sair para comer fora é comida italiana ou comida mexicana que eu amo. Amo comida árabe também. Comida marroquina agora estou levemente apaixonada também. Então, eu faço essa variação e fico bem feliz com ela. Que mais? Temos aqui Rafa _Roeltz. Clara, quero ser um jornalista esportivo quando crescer. Começar no YouTube seria uma boa? Seria uma ótima, Rafa, porque antigamente, quando eu comecei no jornalismo, ou você trabalhava num jornal, ou numa rádio, ou numa TV. Acabou. Você não tinha como ser o seu meio de comunicação, né? Você precisava entrar em um meio de comunicação. Seja para estar na frente da tela ou do microfone, ou ser por exemplo, redator, ou para ser produtor, para estar por trás das câmeras, enfim, você tinha que entrar num meio de comunicação. E hoje não, você pode criar o seu próprio meio de comunicação. Pode ser uma conta no Instagram, pode ser uma conta no X, enfim, no Blue Sky, no Threads, pode ser um canal no YouTube. Então, por exemplo, se é uma pessoa que quer trabalhar com vídeo, cara, você ter a possibilidade de fazer isso e assim, treinar, mesmo que não fique bom, gente, porque os meus primeiros vídeos são horríveis, assim, as primeiras vezes que eu tô na televisão, quase ninguém começa perfeitamente, né? A prática leva você a melhorar, mesmo que você já seja bom, mesmo que você já comece bem, você melhora muito com a prática. Então, mesmo que poucas pessoas assistam, o início nesse sentido, por exemplo, no canal de YouTube, em páginas de rede social e etc., não é a audiência, é você treinar. E aí, à medida que você vai treinando, que você vai praticando, você vai melhorando e também entendendo, né? Pô, eu gosto mais de escrever, pô, eu gosto mais de falar, pô, eu gosto mais de produzir. E aí você vai se entendendo para tentar na faculdade já buscar uma linha que você talvez já se encontre mais. Cláudia.leal01. Por que a janela de mercado dos times da Itália sempre é a mais fraca das principais ligas europeias? Cláudia,
Cláudia, você está completamente enganada. A Liga Italiana é a segunda que mais gasta nas últimas janelas de transferência, atrás apenas da Premier League. E vamos trazer números, não é mesmo? Porque aqui a gente trabalha dessa forma. Ligas da Europa que mais gastaram na janela de inverno 2025. Então agora, essa janela agora de janeiro. A Premier League foi a que mais gastou, 475 milhões de euros. Depois, na segunda colocação, a Série A, a Liga Italiana, gastou 228 milhões de euros. E depois, na terceira colocação, a Ligue 1, aqui em Paris, gastou 201 milhões. Então, vou botar aqui 30 milhões de euros a menos que a Série A. Aí depois você tem a Bundesliga com 169. Depois o Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, gastando 91 milhões de euros. Então, assim, La Liga, por exemplo, e aí La Liga tem uma questão de fair play financeiro que está apertando o cinto das equipes espanholas, e eu acho que é preciso entender. Claro que você vai ter regras diferentes nas ligas, mas você precisava, na minha opinião, regularizar um pouco mais para a gente não ter essas diferenças tão grandes, né? La Liga afrouxa muito mais e eu acho que com isso ela acaba prejudicando um pouco quando você compara com outros clubes de outras ligas, ainda que talvez você promova ali um futebol um pouco mais assim, financeiramente mais responsável. Talvez, não sei, viu? Porque, beleza, você tá afrouxando o cinto do Barcelona. O Barcelona tá financeiramente sendo mais responsável, mais saudável? Não sei. Então, é preciso entender se há como fazer esse tipo de regularização. Algum tipo eu acho que merecia sim. E para trazer aqui, eu jurava para vocês que eu tinha deixado aqui, deixei sim, separado. Na janela de verão europeu, a última janela, que é considerada a janela principal daqui, né? Essa de inverno realmente foi muito grande, mas o normal é essa janela de verão ser maior do que a janela de inverno. A Premier League também foi a que mais gastou. A Série A foi a segunda. A Série A gastou mais de 1 bilhão de euros. Eu estava querendo achar aqui. Aqui, achei. Na quinta colocação, La Liga, que gastou cerca de 550 milhões de euros. Então a gente já vê, né, que já é um número, mesmo na quinta colocação, bem acima da atual janela de inverno. Quarta colocação, Bundesliga, gastou cerca de 600 milhões de euros. Aí a gente teve a Ligue 1 da França, gastando 723 milhões de euros. Depois a Série A, então a Série A de novo na segunda colocação, como eu falei para vocês, com 1 bilhão de euros. E a Premier League, como sempre, na primeira colocação, com 2,3 bilhões de euros. Então, a Liga Italiana, Cláudia, não é a que menos gasta, é a segunda que mais gasta, atrás apenas da Premier League. E eu já falei aqui para vocês várias vezes, para mim, o campeonato italiano é o segundo melhor campeonato europeu, ficando atrás apenas da Premier League. O M_Esson pergunta, Clarinha, o Milan em jogos grandes cresceu muito, já posso me iludir? O M, calma, não tá calma nessa hora. É muito pouco ainda, o Milan ainda é irregular, não tenho nenhuma dúvida. Eu realmente acredito que vai ser uma equipe mais competitiva, uma equipe mais agressiva em campo, nesse sentido de atitude, a gente já viu isso em algumas partidas. Vai enfrentar o Feyenoord no mata-mata agora da Liga dos Campeões, e é um adversário acessível. Fácil? Não, mas acessível. Então pode ser que o Milan passe e aí depois enfrenta ou Inter ou Arsenal. E aí complica. Apesar de que a Inter, o Milan tem feito bons jogos diante da Inter, né? Então pode ser que seja uma surpresa por aí. Mas no campeonato italiano tá difícil ainda regularidade para buscar vaga para a próxima Liga dos Campeões, viu? Eu não me iludiria assim ainda não. E para fechar, não é para fechar não. Lindenberg.Felipe, a diferença de 125 para mais de 180 jogos na Liga dos Campeões afetou muito a rotina de vocês no quesito análise? Lindenberg, acho que não, porque a gente humanamente não tem como cobrir e como
analisar mais do que a gente já analisava. Então, por exemplo, a última rodada da fase de liga, que foi uma loucura com todos os jogos ao mesmo tempo, pra gente foi igual. A gente fez só um jogo, não tinha como assistir nenhum outro jogo ao mesmo tempo. Então, o nosso trabalho, nesse sentido, ele continua parecido. O que mudou é que janeiro era um mês tranquilaço e agora é um mês que tem 2 jogos de fase de liga. Então, por exemplo, normalmente eu tirava férias até mais tarde de janeiro, porque não tinha Liga dos Campeões. Agora já não dá mais para fazer isso. Então, o que mudou de cobertura foi isso. Acrescentou esses 2 jogos em janeiro, que antes era um mês mais tranquilo e agora não é mais. E de análise, eu acho que é um pouco disso. Tá mais difícil, na verdade, porque você tem mais jogos importantes, né? Você tem mais jogos que valem muito. Normalmente, na última rodada, quem assistiu o jogo do City? Não tava valendo mais nada. O jogo do Real não tava valendo mais nada. O jogo do Bayern de Munique não tava valendo mais nada. E nessa fase de liga, sim. Então, ficou mais difícil, talvez, nesse sentido. Aí é verdade. Porque antes, os jogos perdiam a importância com mais antecedência, né? Então, o último jogo, o City, sei lá, o Liverpool, o Bayern de Munique, nem jogava mais com o time principal, então a gente nem assistia. Agora, a gente precisa dar mais atenção aos jogos que antes talvez não tivessem a mesma atenção. Agora sim, para finalizar, Lucas Campos, underline 33. Em qual final da Champions você estava mais ansiosa? Eu só participei de 2, né, Lucas? A primeira, que eu estava aqui, que foi Real Madrid e Juventus, em Cardiff, e City e Inter em Istambul. São as 2 que eu fui. Eu fui, na verdade, na City e Chelsea, mas eu não trabalhei. E eu não torço para nenhuma das 2 equipes. Então, até torço mais pro City do que pro Chelsea. Mas não fui trabalhando, então não estava ansiosa pelo jogo. E sem nenhuma dúvida a primeira, porque eu cheguei em janeiro na Europa e eu fiz uma final de Champions em maio. Então, assim, para mim era tudo muito novo. Eu estava iniciando a carreira como correspondente, né? Obviamente eu já tinha, sei lá, 10, 15 anos de carreira como jornalista, mas não como correspondente. Então eu estava muito mais ansiosa. Na segunda, ainda que você continua ficando assim, tendo ansiedade, frio na barriga, né? Ainda que você tenha tudo isso e que, por exemplo, é estádio novo, tem muita coisa diferente, você já tem uma ideia do que é, né? Porque você já fez uma cobertura de final de Liga dos Campeões. Então, sem nenhuma dúvida, nessa primeira entre Real Madrid e Juventus. E também porque, inclusive, algumas pessoas perguntaram isso aqui. Qual é o clube aqui na Europa que eu torço, né? Torcer mesmo, gente, chorar, assim, é Bahia, tá? Mas eu tenho aqui o clube que eu, né, tenho, assim, um carinho, um amor, é a Juventus. Então, ainda tinha isso. No caso daquela primeira final, eu ainda estava torcendo realmente para Juventus. Apesar de que eu estava torcendo para Inter contra o City, porque é um futebol, é clube italiano, mas não é a equipe que eu me emociono mais, né? Enfim, então é isso. Não sai do vídeo, atenção, sem deixar o like, não esqueçam, confere se está inscrito no canal, a gente volta em breve com um vídeo de pitacos, palpites, informações, enfim, análise do mata-mata, dos playoffs agora da Liga dos Campeões, semana que vem, hein? Estarei no jogo entre Brest e PSG.